Vamos orar? Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma vez ter vindo na tua casa. Nesse dia, Senhor. Ajuda-nos a ouvir o que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a exercitar a mudança. Precisamos. Não nos deixe, Senhor, no meio do caminho, mas completa a obra, Senhor, que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Falamos em nosso sangue, somos cidadãos de segurança. Ajuda o fome grego, Senhor. Ajuda a gente conhece carificação e santificação. E a fortalecimento do alto, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos viver as vidas que nos foram propostas em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Tá normal o microfone? É leve, não? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses. Colossenses capítulo 3, onde nós paramos na segunda-feira. Eu quero retomar no versículo inicial. Amém? Amém. Graças a Deus. Isso a gente não percebeu que o culto começou. Mas vamos aqui. O culto começa às 7h30, né, irmãos? Foi eu estou errado? Sim. Que bom. Portanto, se fostes ressuscitados, versículo 1, capítulo 3, juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Falamos sobre isso na segunda. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como nós pensamos sobre o céu? Isso é o motivo de nós nos preocuparmos tanto com as coisas da terra, porque nos ocupamos pouco com as coisas do céu. Já contei para os irmãos cerca de um cristão do passado, e ele foi diagnosticado com enfermidade, e o médico deu cerca de 6 meses de vida para ele. E ele então resolveu separar 1 hora por dia, 30 minutos, só para estudar sobre o céu. Passados esses 6 meses, o médico disse: se você não morrer com esses 6 meses, provavelmente você não vai morrer mais dessa doença. Só que ele ficou tão maravilhado com a transformação da vida dele nesses 6 meses, todos os dias. Não é que ele deixou de estudar a Bíblia, não. Estudava a Bíblia como cristão todos os dias, mas ele aumentou 30 minutos por dia seu estudo da palavra para estudar só sobre o céu. E então ele continuou essa prática até o final da sua vida. É o que Paulo está mostrando aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A Bíblia, irmãos, ela nos revela aquilo que precisamos saber, mas nem de perto ela nos revela tudo. Um dos grandes mistérios da fé cristã é a união de Cristo com o cristão, com o seu povo, com a sua igreja. Por isso Paulo fala isso em Efésios. Grande é esse mistério. Eu não me refiro à união do marido e mulher, não tem mistério algum. Eu me refiro à união entre Cristo e a igreja. A Bíblia nos ensina que onde Cristo está, nós também estamos. Aquilo que Cristo conquistou também é nosso. Muitas vezes não pensamos nisso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí Paulo diz, vejam os 2 verbos que Paulo usa. Primeiro ele usa o verbo buscar.
como alguém que procura algo. Jesus ensina isso numa parábola e ele disse que um comerciante de pérolas procurava a pérola perfeita e encontrou. E ele foi e vendeu tudo que tinha, comprou aquela pérola e celebrou. Buscai. A Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor quando buscarmos de todo o nosso coração. Buscai as coisas lá do alto. No versículo 2 ele diz, pensai. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a estudar mais profundamente a Bíblia, e a minha esperança é que isso aconteça algum dia na vida, na maioria, nós nos deparamos com determinadas coisas que nos incomodam. Como, por exemplo, deixa marcado aqui o capítulo 3, vamos começar os nossos passeios bíblicos. Nós temos falado bastante do Sermão do Monte, Mateus. Então, imagine que você está aqui buscando conhecer mais a vontade de Deus para praticá-la. Imagine que você está no seu primeiro amor, que você não saiu dele. Então você se depara com esses textos que estão aqui em Mateus 5, 6 e 7. Em especial, eu vou ler aqui o que diz em relação ao amor. Mateus 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Essa é a regra básica da nossa sociedade. Eu, porém, vos digo, amai. Quem fez isso essa semana? Irmãos, a gente não suporta uma pessoa próxima que faz algo ruim para a gente. Amai os vossos inimigos. É por isso que Paulo diz, você tem que pensar nessas coisas. Você busca a vontade de Deus e de repente você encontra qual é a vontade de Deus para a sua vida e de repente você quer esquecê-la. Ou quer colocar de lado, porque ela é extremamente conveniente para o modo de vida que a gente se propõe a viver. E é isso que Paulo está falando em Colossenses. Paulo está falando do estilo de vida do cristão, capítulo 3, que é o que a gente está estudando. Mais adiante vocês vão ver isso claramente. Paulo, ele agora vai dizer uma série de regras, por assim dizer, a respeito do que o cristão deve e não deve fazer. E o que a gente tem ouvido muito na nossa geração é que a graça me permite viver do jeito que eu quero e ainda achar que eu vou para o céu. Alguns adotam a vida do farisaísmo e acham que vão para o céu por mérito próprio. Paulo condena as duas atitudes aqui nessa carta. Ele diz o rigor ascético, ou seja, quando você simplesmente deixa de fazer as coisas por deixar de fazer as coisas. Era inclusive uma prática de uma filosofia extremamente difundida no século I na Grécia, que era o estoicismo. Tem sido bastante relembrado nos nossos tempos. Mais uma vez, a título de exemplo, vamos continuar aqui em Mateus 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí, aqui no capítulo 6, ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Parece que Paulo sabia que no século XXI ia ter o Instagram. E tudo que as pessoas fazem e que elas acham que é bom, elas postam no Instagram. Tira uma foto aqui de mim orando. Mas eu quero uma que fique bonita. Que é para postar. Eu na igreja orando. Paulo, o Senhor Jesus está condenando exatamente esse tipo de prática. Com fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Veja que a expressão, ela também está lá em Colossenses,
Cristo vive à destra de Deus no céu. Agora, ainda aqui no capítulo 6, quando, pois, deres esmola, esmola não é qualquer coisa, esmola não é um trocado, esmola na Bíblia significa uma ajuda a um igual, uma ajuda a um irmão. Pode ser uma casa, pode ser 100 mil reais. Mas que esmola, né? Esmola é uma ajuda, não tem limite. Nós aqui trazemos, né, esse tipo de ideia de que esmola é você dar uma pequena quantidade de dinheiro para alguém que está precisando ou que está pedindo. Né? Na Bíblia, a esmola não tem significado. As 3 formas de nós nos relacionarmos biblicamente com o dinheiro é dízimos, ofertas e esmolas. Dízimos e ofertas a gente faz na igreja, traz e pega nos outros laços. Esmolas é aquilo que a gente faz diretamente para o nosso próximo. Então, o Senhor está falando desse tipo de ajuda. Pois quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, veja, o Senhor Jesus não está condenando a prática, ele está condenando a prática errada. Então, você tem que ajudar o seu semelhante, mas que ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Quem foi que, de fato, viveu isso aqui? Eu mostro. Vamos em Mateus 25. Você vai ver um grupo de pessoas que cumpriram isso cabalmente. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Para as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. É isso que todo cristão mais anseia, irmãos. É isso que é ser exaltado. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo, esse tempo, essa exaltação. Não é você ser famoso e rico aqui, não. O cristão não deseja isso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos. Veja, os justos perguntarão. No filme que os irmãos sabem que eu gosto muito, o Arte sabe, né? É exatamente isso que o filme retrata na parte final. O Senhor Jesus fala essas palavras, e ele diz: mas Senhor, eu não te vi, eu procurei o Senhor minha vida inteira, e eu não te vi. Versículo 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo dizia: em verdade vos afirmo, e sempre que fizestes a um destes meus, veja o pronome, passamos o bem a todos, prioritariamente aos da família da fé. Todas as vezes que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos,
a mim o fizestes. É isso que o Senhor Jesus está ensinando no capítulo 5, capítulo 6. Essas pessoas cumpriram. É isso que Paulo está agora falando com a gente no capítulo 3 de Colossenses. Porque muitas vezes o que é que parece a fé cristã? Para a grande maioria das pessoas que não tem muita afinidade com a Bíblia, parece que a fé cristã é não pode. Então, o que é o cristão? Não pode. Ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele não pode. E parece que a gente não pode nada. E é interessante que foi exatamente assim que a serpente começou. O diálogo com a Eva. Tá vendo? Todas essas árvores, frutas bonitas, vocês não podem comer. Então, aqui no capítulo 3 de Colossenses, onde nós estamos meditando na noite de hoje, pensai nas coisas lá do alto. Pensai. Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são daqui da terra. Percebam que Paulo está querendo ensinar no versículo 2 que essas duas realidades elas são opostas entre si e concorrentes. O que Paulo está nos ensinando aqui em Colossenses é muito próximo do que está escrito em Gálatas em relação à carne e o espírito. Então, se a gente estiver pensando nas coisas do alto, inevitavelmente vamos pensar menos nas coisas da terra. Infelizmente, essa não é a regra. É exceção. Na maioria das vezes, o que acontece é o contrário. A gente pensa demais nas coisas da terra e se esquece das coisas do alto. E aí tem uma promessa que diz que se nós esperarmos de Cristo somente aqui, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Se tem algo que retrata o movimento evangélico moderno, é isso. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Veja, não. E por que não? Deixe mais uma vez marcado aqui, e onde é que a gente vai? Sermão do Monte. Eu não me lembrei, mas eu acho que eu vou colocar no PDF do livro Sermão do Monte de Martin Jones, para quem quiser. No capítulo, aqui em Mateus, olha o que Jesus ensina. E a gente já falou sobre isso, inclusive, na segunda. Só estou relembrando. Jesus diz o seguinte aqui. Versículo 31, Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis. Não fique ansioso, dizendo: o que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? A ideia são as necessidades básicas do ser humano. Aqui não está nem falando de riqueza, ostentação. Quando a necessidade básica, comer, se vestir, no nosso caso, né, pagar conta, comprar gás. Porque os gentios, quem são os gentios? O povo que não conhece a Deus. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Eles procuram todas essas coisas. Essa é a realidade. As pessoas que não estão buscando ao Senhor, elas estão buscando alguma coisa. Todas as pessoas estão buscando alguma coisa. Mesmo aqueles que dizem que não estão. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai celeste, o vosso Pai que está no céu, que vê tudo, sabe que necessitais de todas elas. Então Deus, Ele sabe o que a gente precisa, mais do que a gente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Foi isso que a gente fez essa semana? Todas essas coisas vos serão. Se eu chamasse vocês aqui na frente para tentar
Quantas vezes Deus fez milagres na nossa vida? No sentido material mesmo. E o interessante é que como a gente é ingrato, continua não confiando. Portanto, não vos inquieteis. Olha como ele repete. Fala, não vos inquieteis, versículo 31, e repete no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis. Irmãos, isso é uma ordenança. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará. Aqui, irmãos, alguém tem bola de cristal aqui? E ainda que você tivesse bola de cristal, você acha que ela é digna da sua confiança? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Talvez você tenha uma noção de como amanhã vai ser o seu dia. Mas eu vou acordar para horário, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Mas imagine que amanhã de manhã você acorda, você tem um problema grave de saúde, e aí? Sua rotina, peraí. Fora que amanhã você pode não acordar. Veja, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Porque a gente não sabe. Então, assim, é uma perda de tempo ficar preocupado com coisas que efetivamente, na sua grande maioria, nem vai acontecer. Pois o amanhã trará os seus cuidados. E a grande questão é, amanhã eu vou precisar, supondo que eu estarei vivo amanhã, eu vou precisar de força, de sabedoria para enfrentar as batalhas do amanhã. Mas e se eu me cansar hoje? É por isso que Spurgeon diz, ele diz, olha, a ansiedade nunca ajudou você a resolver problema, ela só te cansa. Quando você tiver que efetivamente enfrentar os problemas. Por isso o Senhor diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã trará seus próprios cuidados. Então amanhã você vai ter desafios, supondo que estejamos vivos, vamos ter desafios. E da mesma forma que confiamos em Deus hoje, e Ele nos ajudou a superar cada um desses desafios, amanhã Ele fará o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Não está na Bíblia? A imutabilidade de Deus é um dos seus atributos. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então, que horas? 7h53. O culto começa às 7h30, né? Então, 7h53. Vamos supor que o culto acabe, 9 horas, 10 para as 9. O dia não acabou. E você já está preocupado com amanhã. É por isso, irmãos, que Paulo diz que está dizendo aqui, agora voltando para Colossenses 3, versículo 3. Porque morrestes. Você sabia que você morreu? Não, pastor, eu estou vivo. Estou vivinho da Silva. Já peguei até minha pulsação agora que você falou isso. Não, você morreu para o pecado. É isso, inclusive, que simboliza o seu batismo. Morrestes. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo se refere a essa união mística entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e o seu corpo. Então nós estamos onde Ele está e Ele está em nós, onde estamos aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. E mais ainda, quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Repito o versículo 3, porque morrestes. E o problema dessa morte, irmãos, é que a nossa carne é tão miserável que a gente mata ela e ela ressuscita. Já viu o filme de terror? Eu não sei se vocês já assistiram. Se não assistiu, não está perdendo nada, mas era um dos filmes que eu gostava de assistir na minha adolescência. Exterminador do Futuro 2. Que é de 1992, 93, sei que eu sou bem. E aí tinha um exterminador mais antigo e tinha um novo, que era feito de um tecido meio que líquido.
Então, toda vez que você achava que ele morria, o miserável se unia de novo. Que não morre, não. E era bomba, cortava ele no meio. E ele, aquele componente líquido dele se desfazia, depois se fazia de novo. Cara, como é que mata esse infeliz? Pois a nossa carne é mais ou menos nessa pegada. Ela não morre. Foi uma das coisas que deixou Lutero extremamente decepcionado. Na maior alegria, quando ele conheceu o Evangelho de verdade, já com doutorado em teologia. Quando ele conheceu o Evangelho de verdade, batismo, nova vida em Cristo Jesus, ele disse: pois é, mas eu aprendi que a minha carne sabe nadar, ela não morreu afogada no batismo. É isso que Paulo está falando aqui. Nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós temos essa parte que está em Deus, oculta em Cristo, mas temos uma parte humana que nos traz a necessidade de uma luta intermitente. O que é intermitente? Sem intervalo. Até o momento da nossa entrada no céu. A gente vai estar lutando contra a nossa carne. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é... Paulo falou sobre isso aonde, irmãos? Filipenses. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja a similaridade que a gente encontra. Ambas as cartas foram escritas no mesmo período. Paulo estava preso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aqui nós encontramos a cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção e consumação. Eu escrevi uma frase aqui que eu queria dividir com vocês. Acho que o que você escreve, eu esqueço. Se eu esqueço quase tudo, eu acho que eu estou ficando velho. Né? Uma nova conduta só surgirá a partir de uma nova visão do mundo. Uma nova conduta só surgirá a partir de uma nova visão do mundo. É por isso que a maioria das pessoas entra na igreja, mas continua vivendo a mesma vida. Por quê? Porque elas continuam tendo a mesma visão do mundo. Elas não buscam as coisas do alto, elas não pensam as coisas do alto. E aí elas inevitavelmente vão voltar às velhas práticas, como o que o Senhor Jesus ensina no Evangelho de Mateus. Olha, a casa limpa e adornada, ela pode permanecer assim por um período, mas ela está vazia. E aí o demônio que saiu dela vai ficar com saudade. Vendo aquela casa vazia, ele voltará, entrará consigo mais 7 espíritos piores do que ele. O Senhor Jesus diz: assim acontecerá com essa geração. É o que a gente tem visto hoje no movimento evangélico. As pessoas não mudam a sua visão do mundo. Por exemplo, quando você pensa em sucesso, o que é que lhe vem à mente? Muito provavelmente pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque a sua visão de mundo continua a mesma. Você já pensou em buscar conselhos financeiros na Bíblia? Não, normalmente a gente busca conselhos financeiros na internet, nos livros de economia. Então, aqui é o que Paulo quer mostrar. Quando Cristo, que é a nossa vida, veja, Cristo ele tem que ser a nossa vida. Senão a gente está se enganando aqui. Deixe marcado Colossenses. Abra em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Podemos aplicar facilmente o que está escrito aqui no Evangelho de Lucas, na atual conjuntura do movimento evangélico. O movimento evangélico, nos nossos dias, é literalmente formado de grandes multidões, com exceção de igrejas como a nossa.
que ainda se propõe a pregar a verdade no mundo que as pessoas anseiam a mentira. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: veja, Jesus não está preocupado, não está de boa com a galera. Jesus não está preocupado com números, Jesus não está preocupado das pessoas permanecerem na igreja. Pô, não fala essas coisas não, a pessoa vai querer sair. Jesus ainda diz: vocês têm certeza do que eu estou fazendo aqui? Não é assim que está lá no capítulo 6? Vocês não querem ir embora também como os demais? Ele fala isso dos 12 que ficaram. Então, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, versículo 26, Lucas 14, versículo 26, se alguém vem a mim, alguém, irmãos, veja, alguém significa qualquer um, pobre, rico, erudito, inculto, qualquer um. Se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Sabe, parece que esse versículo não existe na Bíblia da maioria. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí Jesus então vai dar aqui o exemplo, por meio de uma parábola. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, tem uma obra a ser feita. A gente tem aqui um lajista. E o que a gente faz? Vamos fazer o levantamento do material, vamos ver o custo da obra para ver se a gente tem condição de fazer ou não. Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde. Essa é a realidade do desviado. Ele não tem o respeito de ninguém, nem o seu próprio. Então aqui, no capítulo, voltando agora para Colossenses, é o nosso estudo de hoje. Quando Cristo, que é a nossa vida, então Cristo tem que ser a sua vida. Nesses termos que eu falei para vocês. Se manifestar. Então vós também sereis manifestados. Onde Cristo está, nós estamos. Colossenses 3, 4. Vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tudo aquilo que Cristo conquistou, também é nosso. Agora o apóstolo Paulo, ele começa uma série de imperativos comportamentais. Expressão bonita, né? Simplificando a língua de gente, o que a gente tem que fazer para viver como cristão. Ao passo que a gente não é cristão porque vive de certa forma, mas porque somos cristãos, temos um estilo de vida próprio do cristão. Como assim, pastor? Se eu me propor ser um religioso, muitas pessoas podem achar que eu sou cristão sem ser. É o caso do fariseu. Mas eu, sendo um cristão, a minha justiça vai exceder e muito a do fariseu. Fazei, pois, versículo 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Para ficar mais claro ainda, se é que já não está. Vamos aqui rapidamente em Gálatas 5,16.
Digo, porém, andai no Espírito, andai e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Esse verbo é um verbo que denota guerra, fazer guerra contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. São opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então Paulo está falando, vocês sabem muito bem as obras da carne, porque vocês viviam nela até o momento em que Jesus tirou vocês do reino das trevas e transportou vocês para o reino da luz. Por isso ele diz, as obras da carne são conhecidas. Agora quero voltar com vocês ao nosso texto de Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza terrena, as obras da carne. E aí Paulo vai começar esse rol de comportamentos que o cristão deve lutar contra, falando dos pecados relacionados à intimidade. O primeiro deles, prostituição. Prática extremamente comum desde que o homem é homem. Impureza. Impureza no sentido íntimo também aqui. Paixão lasciva. Paixão lasciva fala de um desejo descontrolado. Desejo maligno. Veja que a ideia que Paulo quer mostrar para você é que nós, como seres humanos, nós nunca estamos satisfeitos. Então, quando você satisfaz um pecado, você vai querer cometer um pecado ainda maior. E quando você satisfazer esse pecado ainda maior, você vai querer satisfazer outro ainda maior. Então, não vai haver uma tranquilidade, no sentido de que meu problema no pecado é esse aqui. Não. Tá? Você vai ser sempre sendo puxado mais para baixo, para mais sujo. É isso que Paulo está querendo mostrar. Paixão lasciva, desejo maligno. Então, desejo maligno. E agora Paulo vai dizer aqui, e a avareza, que é a idolatria. Parece que está fora de contexto, porque Paulo está falando de pecados relacionados à intimidade. E a avareza seria, a nossa primeira maneira de pensar, a gente relacionar a avareza simplesmente ao amor ao dinheiro. E não é. A avareza aqui fala de todo tipo de cobiça. Você não só cobiça coisas, você também cobiça pessoas. Por exemplo, olha o que está escrito no Salmo 73, foi que Asaf cobiçou a prosperidade do ímpio. A palavra avareza, a ideia é querer um pouco mais. Veja, não é muito mais, não, é um pouco mais. Eu só queria um pouco mais. Eu não sou assim ganancioso, sabe? Eu só queria um pouco mais. Toda pessoa que fala isso, irmãos, é porque não está satisfeito. E a avareza que é idolatria. Isso é idolatria. Que tipo de ídolo Paulo está falando aqui? Ele já falou sobre esse ídolo em Filipenses, vamos ver? Filipenses capítulo 4. Irmãos, sede imitadores. Filipenses 4:17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tens em nós. Percebeu que o cristianismo, ele tem um padrão? Então, todo cristão, de todas as eras, independente, Filipenses 3:17. Eu falei 4, 3:17, obrigado.
Todo cristão, ao longo das eras, ele sempre teve esse mesmo padrão. Dependendo dos costumes. O século XV era diferente do século V, as roupas eram diferentes, mas dentro o homem sempre foi o mesmo. E o cristão também. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós. Você imagina isso? Muitos andam entre nós significa muitos estão dentro da igreja, vivendo desse jeito aqui. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. É isso que é a avareza, que é a idolatria, que Paulo está falando em Colossenses. O Deus deles é o ventre. Veja como é fácil a gente achar que venceu a idolatria, quando na verdade só trocou de ídolo. Imagine que você é uma pessoa que come bastante. E aí você toma a atitude de virar fit. Então, a partir de agora, você vai comer melhor, você vai ter hábitos saudáveis. A probabilidade de você virar uma pessoa, agora, um outro ídolo, qual vai ser o ídolo? Narciso. Vai ser o espelho. Você agora vai ser uma pessoa entregue à vaidade. Antes você era entregue à comida. Não ligava muito para a vaidade. Agora, você é fit. Você vai ser entregue à vaidade. Então, antes você roubava. Agora você é crente, você vai trabalhar. Então, você não é mais idólatra. Não sei. Agora, seu nome é trabalho, o seu sobrenome, trabalho também. E o que é isso? Idolatria. Não tem mais tempo para nada. Por isso que tem crentes que estão sendo diagnosticados com a síndrome de Burnout. Olha que nome chique. Diz que é a pessoa quando é muito ligada a trabalhos e resultados e performance. Aí a pessoa se desgasta tanto. E aí deram esse nome. Eu prefiro um nome mais tranquilo, pecado. É pecado. Não descansa do Senhor, fica querendo fazer as coisas na sua própria força, e é isso mesmo, O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas, é isso que Paulo está falando para vocês. Deixem de se preocupar com as coisas daqui de baixo, vamos se preocupar com as coisas do alto, vamos pensar nas coisas que são, porque senão é isso que vai acontecer, irmão. Se você ainda não é inimigo da cruz de Cristo, vai ser daqui a pouco, se continuar pensando nas coisas só daqui de baixo. Isso vai ser extremamente inconveniente para você. É o que ele mesmo já ensinou no Sermão do Monte. Não podemos servir, porque a gente vai amar um e desprezar o outro. Então, se a gente está buscando as coisas do alto, a gente vai começar a deixar de valorizar as coisas da terra. Se a gente continuar valorizando as coisas da terra, a gente vai desvalorizar cada vez as coisas do alto. Cada vez mais. É por isso que parece que hoje a salvação nem é assim, Algo tão grandioso. Qual foi a última vez que você chorou porque você é salvo? Você já parou para pensar que talvez nem salvo você seja? O que você acha que você vai para o céu se você nem pensa nada? Você vai fazer o que num lugar que você não quer ir? Deus não leva ninguém para o céu puxando pelos cabelos. Antes dele levar a gente para lá, ele leva o nosso coração. Como já dizia o cristão do passado. Então vamos voltar para Colossenses. Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer. Versículo 5. A vossa natureza terrena. Prostituição. Impureza. Paixão lasciva. Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Agora, as consequências. É por estas coisas é que vem a ira
de Deus. Sabe, deixa marcado aqui Colossenses. Vamos rapidamente em Gálatas, mais uma vez. Capítulo 6 de Gálatas. Versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também é exatamente isso que a gente está aprendendo em Colossenses. Então, o que Paulo está dizendo é: não faça essas coisas, por quê? Porque elas são destrutivas. Elas são mentirosas, elas vendem a ideia de felicidade, mas tudo que elas vão fazer é destruir a sua vida. É igual as bets da vida. Você já viu alguém ficar rico apostando dinheiro nesse jogo de aposta? Já viu alguém? Mas a tendência é cada vez mais as pessoas apostarem. Ainda mais nessa nova plataforma digital que tem sido afetada, né? Pois é, versículo 6 do capítulo 3 de Colossenses: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deixe marcado aqui. Vamos comigo em Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, se vivermos deliberadamente em pecado, e quer viver deliberadamente em pecado? É não se arrepender, não confessar, não mudar. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Irmãos, eu gosto muito de viajar de avião. Não vai acontecer nada, o voo de vocês vai ser super tranquilo, né? Vai ser maravilhoso. Mas imagine que você está num avião, 10 mil metros de altura, e todas as turbinas falam. Você vai cair, você vai morrer. Quando o avião se chocar no chão, bum, morreu. Mas e até lá? Aqueles segundos da queda, até o impacto. O que as pessoas sentem? Expectação. Você já viu alguém sobreviver a uma queda de avião? Né? Pois é. Então, é isso que ele está dizendo. A vida da pessoa que se desviou é isso aqui. A pessoa sabe que vai morrer, vai para o inferno. Não tem mais fazer. Ela não quer Cristo, nunca quis. Fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversários de quem? De Cristo. Quem são esses? Inimigos da cruz de Cristo. Amigos do mundo, portanto, inimigos de Deus. Sem misericórdia, É interessante que a gente acha que a misericórdia é a obrigação de Deus. Não, ele fala de maneira explícita: ter misericórdia. Então, assim, Deus não é obrigado a ter misericórdia com ninguém, para ficar claro. Mas sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Uma referência ao Antigo Testamento. Versículo 28, do capítulo 10 de Hebreus. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus.
Você sabe o que é calcar os pés, irmãos? Pisar uma pessoa que está no chão. E profanou o sangue da aliança, para o qual foi santificado. E ultrajou. Ultraje significa expor uma vergonha indescritível. Ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Quem disse isso, irmãos? Deus. Deuteronômio 32, 35, 36. Está lá. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E agora o versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É algo assim, tão ilógico. Hoje os crentes têm mais medo do diabo do que de Deus. É tão irracional isso, do ponto de vista bíblico, né? Não, você tem que ter medo de Deus. Inclusive o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então aqui, voltando agora para Colossenses, é isso que Paulo está ensinando aqui também. Veja como esses ensinos de Colossenses, eles estão repetidos ao longo da Bíblia. Versículo 6, Colossenses 3, versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos. Pastor, nem sabia que a desobediência teve filho, tem um pai. Filho significa aquele que é igual. Né? Filho da desobediência, aqueles que vivem na prática da desobediência. Chama o hebraísmo. Né? Então, a ira de Deus vem. Vem como? Vem como um ladrão. De forma inesperada. Sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, no outro tempo. Eu acho interessante como a gente é pobre, não? E o que tem de evangélico que vai dizer, não, nunca fiz isso aqui não. É sério. Então eu estou autorizado a botar a mão na sua cabeça e refletir todos os seus pensamentos aqui. Pastor, mas assim, foram uns pensamentos loucos assim, há muito tempo atrás. Sim. A Bíblia diz que o que a gente faz aqui também é pecado. Sabe, irmãos, o nosso principal inimigo é a gente. O nosso principal inimigo na santificação é a gente. Principalmente quando a gente não toma cuidado e se torna religioso. Se esquece de onde a gente foi tirado. Eu acho interessante conversar com algumas pessoas que se professam crentes e começam a elogiar a si mesmos atitudes que tiveram no passado sem Cristo. Assim, deixa eu só... Quer dizer que sem Cristo a gente faz algo de bom? Mas não está escrito em Isaías 64 que as nossas melhores obras para Deus são para os mundos. Mas é a coisa mais comum, você vê gente dizendo, não, eu nem era crente, eu já fazia isso. Sabe? Você está dizendo aqui que Cristo veio igual. Não, mas não era a minha intenção. Por isso, irmãos, quando a gente abrir a boca, a gente tem que saber o que falar. Porque a gente não pode colocar a palavra de volta. E a Bíblia diz que a gente vai ter que dar conta de tudo. Inclusive de tudo que a gente faz. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. Supondo que nós somos regenerados aqui, amém? Pela convicção de vocês, eu comecei a ficar preocupado. Eu vou orar mais à noite. No outro tempo, quando vivieis nelas, nós vivíamos nelas. Alguns mais, outros menos, mas nós vivemos nelas.
Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos. A ideia é jogar fora. Despojai-vos. Alguns metros daqui fica onde o pessoal descarta o lixo, né? Será que a gente encontra um iPhone lá? Não, provavelmente a gente vai encontrar um monte de dejetos. O que a Bíblia quer mostrar para a gente tem uma série de coisas que a gente valoriza que não deveríamos mais valorizar. E por que valorizamos? Porque não pensamos nas coisas do alto. Então as coisas daqui embaixo ainda continuam tendo valor, que não deveriam para a gente. Lembra o que Paulo disse? Aquilo que para mim era lucro, eu fiz por pouco. Quando eu comecei a comparar a sublimidade das revelações de Cristo Jesus, meu Senhor, vai entender que o cristão ele é radical nesse sentido. Como eu disse, repito, você só vai ter uma conduta nova se você tiver uma visão de mundo nova. Se você continuar com a mesma visão de mundo, você não vai conseguir manter por muito tempo um disfarce grande. Ora, nessas mesmas coisas andastes também outrora, quando vivieis nelas. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Despojai-vos igualmente de tudo. Se não vejamos, não é isso que Jesus fala? Todo aquele que quer me seguir, qual é a primeira coisa? Renuncie a tudo. Tome a sua cruz e me siga. Despojai-vos igualmente de tudo isto. Agora Paulo vai falar de pecados relacionados, não mais a intimidade, mas a relação com o próximo. Primeiro deles, ira. Na Bíblia não tem meio termo. Ou você ama, ou você odeia. E se tem alguém que odeia a gente, qual é o sentimento que a gente deveria ter? Amor. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que te fazem o mal. Estou falando da vida de vocês, né? Bom que vocês se identificam com esse tipo de imperativo comportamental. Agora, porém, despojai-vos da ira, da indignação. A gente vive na geração mais indignada de todas. Tudo é protesto, tudo é... Ainda mais agora, depois das mídias, né? Vamos se unir, vamos botar isso, vamos falar sobre aquilo, vamos fazer assim. Por que você está tão indignado? Mas fizeram isso e isso comigo? Não é mesmo? Você já ouviu falar numa palavrinha chamada perdão? Parece muito na Bíblia, né? E o pior é que se você não perdoar, é que você não foi perdoado. Jesus conta até uma parábola, um homem que devia uma fortuna impagável. E chegou o dia dele pagar, não tinha condição, o rei disse, você vai ter que ficar preso, porque a família também vai ser que pagar. Ele chorou, pediu clemência, e o rei misericordioso, não, tudo bem, está perdoado a sua dívida. Não é que o rei deu um prazo a mais para ele pagar, perdoou a dívida impagada. Qual é a primeira coisa que esse homem faz quando sai de lá? Encontra um que devia quase nada para ele e maltrata e quer prender. O rei fica sabendo, porque o rei sabe de tudo. Manda chamar e diz, vai, vem cá. Acabei de perdoar uma dívida que você não tinha condição de pagar e você não pode perdoar essa dívida tão pequena que essa pessoa já tem você. Isso é perdoar. Perdão não é opcional.
É por isso que a primeira coisa que você tem que fazer quando você for ofendido é perdoar. Depois a gente faz outra coisa. Foi ofendido, mas ele não me pediu perdão. Talvez nunca te peça, e aí você não perdoa? Algum político de Brasília já te pediu perdão? E você vai continuar odiando eles? Então, não. Você, qualquer coisa que fizeram de mal para mim, para você, a primeira atitude nossa tem que ser perdoar. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Os limpos de coração verão a Deus. Feche o nosso coração. Perdão. Ira, indignação, versículo 8 do capítulo 6, capítulo 3, perdão. Colossenses 3, 8. Ira, indignação. Terceiro, maldade. Sabe, irmãos, maldade. Eu acho interessante. Alguém já ouviu falar de Agostinho de Hipona? Deveria. É uma das pessoas que estudou mais a Bíblia de toda a história da igreja. E olha que ele viveu, se não me engano, no século IV ou V. Depois de Cristo. Olha, 15 séculos depois, quase ninguém estudou tanto a Bíblia como ele. Para você ver como cristãos não diziam bem a palavra de Deus, são raros. Agostinho, ele tem um livro, alguns livros, e um desses livros são as confissões dele, que na verdade nunca foi feito como livro, um diário que ele desabafava, descobriram e publicaram as confissões de Agostinho. E uma dessas confissões, Agostinho fala de pecado. E aí ele diz qual o pecado que mais incomodava ele. E olha que Agostinho vivia uma vida altamente moral antes da sua conversão. Essa parte você já sabe, né? Sua mãe orou quase 30 anos. Essa altura, pelo amor de Deus, você não sabia da história de Agostinho, né? Vocês vão ficar de castigo no final de semana fazendo trabalho de redação sobre isso. Então, Agostinho, ele disse que aquilo que mais fazia ele chorar de arrependimento foi quando ele roubou, olha que coisa, peras. Foi peras ou maçã na fazenda de um vizinho que ele era criança. Você está maluco? São bobagem, Agostinho. Eu disse, não, você não entendeu. Olha, quando eu pecava, por exemplo, esses pecados aqui, ele cometeu todos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Tudo isso ele fez. Quem sabe da vida dele sabe que ele fez tudo isso muito antes de ser convertido. Mas ele diz que esses pecados, não é que eles são justificados, mas assim, são pecados que fazem parte da natureza humana. Mas eu roubei maçã, né? Supondo que seja maçã, não sei qual seja, eu nem gosto de maçã. Eu roubei só pelo prazer de fazer o mal. Isso é maldade. Sabe, você não vai ter nenhum benefício. O ladrão que rouba, ele pelo menos vai ter um benefício. Ele subtraiu algo de alguém, isso é errado, é pecado, vai ter que dar quando vai. Mas ele teve um benefício, ele subtraiu algo de alguém. Mas tem maldades que as pessoas praticam, irmãos, simplesmente por terem prazer em fazer o mal. Quer ver uma das maldades, assim, absurdas? Fala mal dos outros. O que você vai ganhar? Falando mal de alguém. Vem ver. O que você vai ganhar? Denegrindo a imagem de alguém. Olha. Nada. Mas é o que mais as pessoas fazem na internet. Maldade. Por quê? Porque o ser humano é mau. E ele tem prazer em fazer o mal. Mesmo que não tenha nenhuma vantagem direta a isso. É o prazer de fazer o mal. É isso que Paulo está se referindo aqui. Maldade. Maledicência, ó. Maledicência, falar o mal. Você viu o seu irmão em falha, corrige com o espírito de brandura, sabendo que pode você estar no lugar dele, né?
não dê pérolas aos porcos, nem as coisas santas. Acabei de citar 2 versículos para você não ser maledicente. Ah, não, mas eu falei isso porque tinha que falar. Deus te mandou falar? Se ele não te mandou falar, você vai ter que dar conta diante dele. Você imagina você diante de Deus? Falei mesmo! Você diria isso na frente dele? A boca é minha! Ai. Você fala isso na frente dele? Sabe, é engraçado que a maioria das pessoas se acha um pitbull aqui. Na verdade é todo um chihuahua. Fala menos. Jó aprendeu. Não é falar menos no sentido de ficar calado, não faça mal de silêncio, não. Mas tenha noção do que você vai falar antes de falar. É isso. Reflita, ore antes de falar e fale. Porque foi Deus que fez a boca, a língua, não foi o que ele disse a Moisés? Então, cuidado com a maledicência. Linguagem obscena. Linguagem obscena. Eu posso falar, você é crente. Determinadas expressões que são super comuns no mundo não são malas para a gente. Versículo 9. Não mintais uns aos outros. Não. Você já ouviu falar em Pinóquio? Você já imaginou se cada mentira que a gente falasse o nariz crescesse? Não, pastor, o meu não iria ser nem de centímetro, acabou de bater aqui agora. Irmãos, não mintais. E sabe qual é o pior? Para quem mais você mente? Para você mesmo. Às vezes a gente acha não mintais no sentido de, eu não minto para ninguém. Quando o Paulo está dizendo não vos enganeis, é o quê? É a tendência da gente mentir para a gente. Quando a gente não se conhece. Pedro disse o quê? Se eu que der para você, deu para mim. Acaba macho. Pedro, com a faca na mão, tirou a faca, até a criada dava medo em Pedro. A criada, você estava lá em Galileu. Não, eu conheço de jeito nenhum isso. Não, cuidado, não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Veja a conexão aqui. Odres velhos, odres novos. Quem é você? Você é a velha criatura ou a nova criatura? Que fique claro, a nova criatura não é perfeita, mas é o que eu falo tantas vezes. Deseja-se. A gente não se satisfaz mais com o pecado. A gente não deseja mais as coisas que a gente desejava antes. A gente se entristece por determinados sentimentos que a gente ainda tem no nosso interior e que não são mais condizentes com a nossa nova realidade. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vou repetir. Veja que o apóstolo Paulo diz, você vai se despir, e não é para ficar sem roupa, não. Para se revestir do novo homem, que se refaz. Olha a palavra refazer. Significa fazer de novo. Então, o novo homem, ele tem como uma das evidências do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor todo dia. Que se refaz para o pleno conhecimento. Todos os dias crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Todos os dias. O santo se santificando cada vez mais. O limpo se limpando cada vez mais. É isso que ele mostra. Se refazer para o pleno conhecimento. E o objetivo é o pleno conhecimento. De maneira que a gente nunca vai atingir esse objetivo aqui.
O cristão está sempre crescendo até o seu último suspiro. Quando então, na entrada do céu, ele recebe um novo corpo, novamente, uma nova forma de vida. Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Segundo a imagem. Veja, segundo a imagem, a ideia é: existe um modelo. Essa imagem. Aquele que diz estar em Cristo, necessariamente, essa é a imagem. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, tende um, sabe? Observem a maneira que a gente anda, para que vocês andem também assim. Porque tem pessoas que andam de forma diferente, errada. E tem uma forma correta de se andar. Você tem que saber discernir uma da outra. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem? Cristo. Tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele, como está escrito no Evangelho de João. Versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu. É o que Paulo está dizendo. A obra da graça, ela independe de etnia, independe de gênero. Não pode haver grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre. Cita era um tipo de gente assim, bem violenta que tinha lá naquela região. Escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu Paulo quer mostrar aqui que se você é um cristão, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. E como eu disse para vocês, a nossa vida nova, ela só vai surgir se a gente tiver uma visão de mundo nova. A gente tem que, de fato, acreditar para depois mudar. Se a gente não leva a sério os talentos da vida, a gente não vai mudar. Mudar para quê? No final vai dar tudo certo. Billy Graham, ele tem essa frase, né? Tão herética quanto tantas outras heresias, ele é advogado. Olha, no final tudo dá certo. Fique tranquilo, eu conheço o fim do livro. Caso ele se refira ao Apocalipse. Eu acho que ele não leu direito. Não tem nada certo ali para a maioria. A maioria vai lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem alguma coisa de boa nisso? Para quem está lá? Então, cuidado. Já caminhando para a conclusão, irmãos, eu vou dar início a essa nova sessão, mas não vou concluir. Versículo 12. Se nos permitirem, já encontraremos no domingo e daremos continuidade. Paulo vai dizer aqui, versículo 12. Primeiro ele deu uma lista de coisas que o cristão não deve mais fazer. E a partir do versículo 12, o que ele deve fazer. Porque é isso, a gente não para de fazer o mal e pronto. Não, você parou de fazer o mal para agora começar a fazer o bem. Não é simplesmente deixar de fazer algo. Não, você deixou de fazer algo para poder fazer o que de fato a gente tem que fazer. Revestimos, pois, como eleitos de Deus. Como o que é uma pessoa eleita, escolhida. Então, os candidatos que foram eleitos, eles foram escolhidos pela população. Aqui no caso, Deus escolheu. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos, separados e amados, em ternos afetos. Ternos fala de ternura, amabilidade, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o que o cristão deveria se encher. Vou repetir. Bondade. Contrário do que a gente viu, maldade. Então você quer fazer o bem. Por quê? Porque você é bom. Ah, pastor, só tem um que é bom, Deus. Mas ele não está em você e você nele agora?
Cristo não está em nós estamos nele. E se você é bondoso, você não vai ser orgulhoso. A bondade te fará ainda mais humilde. Porque se você só está fazendo o que está fazendo, porque Cristo está em você. A glória é toda dele, nenhuma nossa. Mansidão. Mansidão fala de obediência. Então, quanto mais obediente você for, mais obediente você desejará ser. Olha que coisa interessante. Quanto mais obediente você for, mais obediente você desejará ser. É o mesmo princípio de Apocalipse 22, o santo. Então, quanto mais obediente a gente é, mais a gente percebe que falta muito ainda a se obedecer. E a gente vai desejar isso. Sede e fome de justiça, sereis fartos. Mansidão, longanimidade. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que não vai se cansar, não vai desistir. Porque o Senhor renova as suas forças. Longanimidade. E longanimidade só começa quando termina. Olha que legal. Pastor, minha paciência já foi. Seja longânimo. É agora. Vamos ver. E aqui no versículo 13. Suportai-vos. Pastor, eu estou suportando mesmo. Suporta. Sabe? Porque não tem jeito. Vou fazer o quê? Se eu não suportar, vou para o inferno. Tem que dizer que você vai para o inferno. Não é assim também. É suportai-vos em amor. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Quantos perdões você já deu hoje? Aleluia! Por exemplo, comece perdoando porque botou o som alto. É verdade. Né? Agora saiba que tem o seu papel. Porque se você consegue se concentrar, som alto, irmão, você é uma qualidade de crente diferenciada. Imagine quando tiver silêncio. Aí os neurônios vão, eu li quase 300 páginas em 2 horas, tá vendo? Isso porque o som alto te ajudou a ter mais concentração. Não vi uma fé dessa nem em Israel. Suportai-vos uns aos outros em amor, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Cara, vai me inventar. Às vezes você está brigando sozinho. Você já viu? O chihuahua está se olhando no espelho. Aí você está latindo para você, rapaz. Vou te pegar, seja você aí, a sua imagem. Calma. Olhou torto para mim. Não, é porque a pessoa estraga. Você já viu? A pessoa tem problema? Não olhou torto, não. A pessoa é daquele jeito. Suportai-vos, perdoai-vos. Caso, viu? Não invente. É voz síndic. Pensem concordantemente. Não sei. Versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor. Acima de tudo, porém, esteja. Não é o que Paulo também ensina em outra carta. Os principais dons: fé, esperança e amor. Qual é o maior de todos? Veja, o amor é o dom que ninguém quer. Eu nunca vi um pastor que queria tanto amar mais. Comece amando os que te odeiam. Porque se a gente amar só os que nos amam, que recompensa demos? Então a gente vai concluir aqui, irmãos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E agora, eu queria concluir essa noite com uma exortação final. Está nos evangelhos sinóticos, mas em especial, agora comigo, no Evangelho de Marcos.
Marcos capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, os saduceus tinham ido questionar Jesus sobre a ressurreição. Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, ouve. Como a gente vai obedecer se a gente nem sabe o que obedecer? Como a gente vai saber o que obedecer se a gente não ouve? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você precisa decidir quem é que você vai dar ouvidos, ao mundo ou a Deus. Você precisa sair de cima do muro. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Jesus acrescenta essa parte. Esse versículo está no Antigo Testamento também algumas vezes. Mas Jesus acrescenta de todo o teu entendimento, porque agora a gente pode amar de todo o entendimento, porque a verdade veio. O véu foi rasgado. Nós somos ensinados pelo próprio Deus, como havia essa promessa. Deus nos ensinará. E foi Deus que nos ensinou Cristo. Então agora nós podemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Mais uma vez, a nossa conduta só vai mudar, irmãos, se a gente mudar a nossa maneira de pensar. Se a gente continuar pensando como o mundo quer que a gente pense, não adianta a gente se fantasiar de religioso. De todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, em verdade, é com verdade que disseste, ele é o único, não há outro senão ele. Que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. Veja, ele não estava no reino ainda. Ele estava perto. Talvez essa seja a situação de alguns aqui. E o versículo diz: entrai pela porta estreita. Ninguém vai te botar ali para dentro. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que encontram. Então, eu quero terminar hoje dizendo que sem santificação ninguém verá Deus. Amém. Então, se você está usando fantasia de crente, tire ela. Amém. Vá para casa, reflita direitinho se é isso que você quer da sua vida e mude. Abandone. Abandone uma vida de hipocrisia. Abandone uma vida de falsidade. Amém. Abandone uma vida de engano. Porque Deus é aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Glória. Obrigado, Senhor, pelos alertas que nos foram dados na noite de hoje. São evidência clara do teu amor. O Senhor corrige quem não. Ajuda-nos, Senhor, a termos ouvidos para ouvir e um coração apto e desejoso de obedecer. Que não sejamos como insensato de construir a sua casa sobre areia. Ouvindo, não pratica. Pelo contrário, sejamos como o sensato que ouve e pratica. Então a sua casa estará sempre segura. Seja assim a história da nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu salvo vocês. Os 10 minutos fáceis.
E